Você sabia que uma das maiores evidências de uma pessoa cheia do Espírito Santo é a capacidade que ela tem de se sujeitar em amor? Não sabia dessa não? Então nós vamos conversar sobre isso hoje. Mas antes de entrarmos no assunto, eu gostaria de enfatizar que você é muito bem-vindo e muito bem-vinda aqui neste canal. A casa é sua. Se você está vindo aí pela primeira vez, se inscreva e ative as notificações. Deixe o seu like, deixe um comentário. Isso vai ajudar demais o canal a crescer. Você pode ajudar uma outra pessoa que talvez precise ouvir essa mensagem compartilhando esse vídeo. Beleza? E no mais, venha comigo, fica aqui comigo até o final que nós vamos orar por você. Então, vamos bater esse papo maravilhoso sobre sujeitarmos uns aos outros. A palavra do Senhor nos diz lá em Efésios, no capítulo 5, verso 18, assim: não se embriaguem com o vinho, pois ele os levará ao descontrole. Em vez disso, sejam cheios do Espírito Santo, cantando salmos, hinos e cânticos espirituais entre si e louvando o Senhor de coração com música. Por tudo deem graças a Deus em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, ele está levantando um princípio muito importante aqui. O vinho é uma bebida que, para a cultura judaica, pode ser muito legal, benéfica de certa forma. É uma bebida muito ligada à alegria, à celebração. Mas o seu consumo excessivo pode levar a pessoa a ficar entorpecida, a perder o controle de suas ações. E aí eu quero te fazer uma pergunta bem breve. Será que hoje é só o vinho que nos leva ao descontrole? Não é verdade que muitas pessoas perdem o controle devido ao estresse do trabalho? Não é verdade que muitas pessoas perdem o controle das suas emoções, da sua vida, devido ao uso excessivo de redes sociais? Não é verdade? Uma alimentação ruim, são tantas coisas que podem nos levar ao descontrole, uma vida desequilibrada. E o apóstolo Paulo usou o vinho, mas eu queria pegar esse princípio para você identificar aí na sua vida. Tudo aquilo que te leva ao descontrole, tudo aquilo que toma muito o seu tempo, te fazendo uma pessoa completamente sem possibilidade, por causa do tempo curto, de exercer disciplinas espirituais. Beleza? Então, grave isso daí, reflita sobre aquilo que tem roubado o seu tempo, sobre aquilo que tem te levado ao descontrole. Mas a continuação é interessante, que o apóstolo Paulo fala para nós louvarmos, orarmos, engrandecermos, buscarmos ao Senhor, cantando salmos, hinos, cânticos espirituais, agradecendo a Deus de todo o coração. Muitas vezes a gente não consegue ter um tempo saudável de oração, isso daí já está errado, mas você pode buscar ao Senhor através de louvores, com músicas boas, músicas cristocêntricas, músicas que exaltam e engrandecem os feitos de Deus, músicas que dignificam a pessoa de Jesus Cristo, a ação do Espírito Santo no trabalho, no conserto da vida de uma pessoa. São músicas que vão te ajudar a potencializar a sua espiritualidade. Você precisa disso muito nesses dias. Beleza? Então procure esse tipo de canção. Os salmos, a gente lê os salmos e eles parecem poesias talvez para a gente, ou lições de sabedoria, ou lamentos. Mas os salmos, para um judeu, são canções. Canções que eles cantam. O apóstolo Paulo estava falando para louvar com canções, com os salmos que são canções, que são poesias cantadas pelo povo. A gente pode pegar canções que têm letras extraídas diretamente da palavra de Deus, que vão nos ajudar a memorizar. Eu me lembro lá na escola dominical, a gente aprendia várias musiquinhas com as histórias bíblicas quando eu era criança, e isso me ajudou muito a aprender certas passagens bíblicas. É muito legal, gente. A música ela nos ajuda a reforçarmos e a memorizarmos melhor as passagens da palavra de Deus. Um outro ponto importantíssimo que a gente precisa levar em conta é a gratidão. Você tem sido grato?
Você tem sido grato na sua vida por tudo o que Deus fez? O apóstolo Paulo diz: por tudo deem graças a Deus, o Pai, em nome de Jesus. Você tem exercido isso? A raiz de toda a idolatria é a ingratidão. Na verdade, a gente vê que até mesmo no pecado original, o homem e a mulher naquele tempo não estavam satisfeitos com tudo aquilo que o Senhor Deus já deu para eles. Eles queriam obter mais entendimento, eles queriam comer daquela árvore, foram persuadidos e enganados. Pensa, gente. Em Romanos, no capítulo 1, o apóstolo Paulo diz que aquelas pessoas não engrandeceram a Deus nem o agradeceram. Por isso, eles foram seduzidos e conduzidos a criarem todo tipo de ideologia e idolatria, o que levou eles a viverem uma vida pervertida. A gratidão é um princípio extremamente importante. Então nós precisamos estar o tempo todo agradecendo ao Senhor pela vida, pelo que Ele tem feito por nós. Amém? Isso vai potencializar cada vez mais a sua espiritualidade, o seu relacionamento com Deus por meio do Espírito Santo. Então, você gravou aí? Você já observou que aquilo que te leva ao descontrole, aquilo que talvez você seja viciado, que esteja tirando o seu tempo de relacionamento com Deus? Porque se você tem o tempo roubado, se você está descontrolado nas suas ações, dificilmente você vai conseguir ter relacionamento com Deus. Enfim, identificado isso e mudado a sua forma de ver o mundo, cantando, louvando, orando, buscando ao Senhor, buscando relacionamento com Deus, olha só uma forte evidência de uma pessoa cheia do Espírito Santo. Está lá no verso 21. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. E aí o apóstolo Paulo vai citar uma série de sujeições. E falar em sujeição é muito difícil no nosso tempo porque nós viemos de sociedades muito abusivas, ainda vivemos em uma sociedade abusiva em que as pessoas abusam da boa vontade uma da outra ou abusam de sua autoridade. E isso é muito triste, é esse abuso que tem gerado revolta. Mas diante daquilo que o Senhor propõe na sua palavra, não existe abuso. Ele diz, o apóstolo Paulo, no decorrer do texto, para as esposas se sujeitarem e respeitarem o seu marido como uma autoridade. Isso parece algo ofensivo para os dias de hoje. Porém, o apóstolo Paulo manda os maridos amarem as suas esposas e darem a vida por elas, assim como Cristo amou a igreja. Eu te pergunto, Cristo em algum momento foi abusivo? De jeito nenhum. Muito pelo contrário, Cristo ele trazia a paz, Cristo trazia a harmonia, Cristo lavava, curava, cuidava, protegia a sua igreja. Cristo protegia os seus, Cristo se entregou para a salvação do seu povo. Então, esse tipo de relacionamento que um casal deve ter, de amor, de submissão e de respeito, um pelo outro. Outro ponto muito importante que a gente vê aqui a partir do capítulo 6, para os filhos honrarem e obedecerem os seus pais. E não é simplesmente obedecer, mas dar a devida honra pela autoridade, pela sabedoria dos seus pais. Porém, nos dias de hoje, pelo menos eu tenho percebido, que muitos filhos têm sido desrespeitados e maltratados pelos pais. Muitos pais não querem ter comprometimento algum com os seus filhos. Principalmente homens, eu posso dizer aqui que eu vejo muito isso acontecendo na realidade da igreja. Pais, homens que abandonam seus filhos, que cuidam deles de uma maneira muito superficial. Essa tragédia que tem acontecido com as nossas famílias é algo terrível, mas não era para ser assim. Porque os pais, eles teriam que educar os seus filhos com muita sabedoria, com disciplina no Senhor, sem irritá-los. Então os filhos obedeceriam aos pais pela sua sabedoria, pela sua honra, por terem gerado-os. E ao mesmo tempo, os pais não provocariam, não levariam seus filhos à ira,
educando eles, fazendo-os crescerem em sabedoria e crescerem em todas as benevolências deste mundo. Isso é muito importante. E eu não estou dizendo que os pais têm que ser ricos, darem uma educação nas melhores escolas. A melhor educação que um pai e uma mãe pode dar é o seu exemplo de dignidade, de trabalho, de respeito e de temor ao Senhor. Amém? Outro ponto importante: escravos, sujeitem-se aos seus senhores, obedeçam eles. Hoje, graças a Deus, não temos mais escravidão. Porém, nós temos relacionamentos trabalhistas. Somos profissionais, a maior parte de nós trabalhamos para alguém, não é verdade? Eu, por exemplo, trabalho para um patrão. Então, dentro do meu trabalho, o apóstolo Paulo diz aqui que eu tenho que dar o meu melhor, eu tenho que obedecer, eu tenho que trabalhar com alegria, como se eu estivesse trabalhando para o próprio Deus. É isso que eu tenho que fazer. Será que você está disposto a fazer isso? Ah, Lucas, mas o meu patrão é carne de pescoço. Meu patrão, ele é ruim demais. Um homem mau, terrível. Se eu ficar trabalhando, dando o meu melhor, ele vai me tacar cada vez mais serviço, vai abusar da minha boa vontade. Mas aqui também tem uma palavra para os patrões, para os senhores. E você, que é empresário, que é patrão, que é senhor, você tem que respeitar o seu funcionário. Porque o mesmo Deus que você serve é o Deus que ele serve. E ele não tem preferência. Você pode ser até aqui na terra, mais poderoso do que ele. Porém, Deus enxerga vocês dois num pé de igualdade, porque ambos são pecadores e dependem da graça de Deus. Numa sociedade onde existem muitas pessoas cheias do Espírito Santo, não vai haver abuso, não vai haver maldade, não vai haver esse tipo de frustração causado pela trapaça, pela traição. Enfim, a gente viu aqui algumas evidências de pessoas cheias do Espírito Santo, o que elas são e como elas podem contribuir na sociedade e aonde elas estão. Amém? Você se identifica com algum desses pontos? Você quer chegar a viver plenamente esses pontos? Então, vou pedir para que você feche os seus olhos e nós vamos orar juntos aqui. Beleza? Senhor Deus, muito obrigado, Pai. Quero te dar graças por tudo que o Senhor tem feito por nós. Peço que o Senhor abençoe esse irmão e essa irmã que está aí passando por dificuldades na vida, que talvez esteja sofrendo com abusos, com pessoas ruins que maltratam, que fazem todo tipo de trapaça, ó Deus. Em nome de Jesus, eu peço que o Teu Santo Espírito leve essas pessoas ao arrependimento, mas que o Senhor também dê a esse irmão e a essa irmã perseverança para continuar crescendo e ser cheio e cheia do Espírito Santo de Deus. Eu peço a Ti, ó Pai, que cada um de nós possamos aprender e amadurecer na fé. Ó Deus, se há alguém aqui que ainda é novinho, ainda está aprendendo os primeiros passos aí na palavra de Deus, talvez nunca tenha ouvido essa palavra, esse pensamento que eu trouxe aqui, eu peço que o Senhor crave isso no coração dessa pessoa e que ela possa, através dessa palavra, amadurecer e amar cada vez mais a Cristo, a buscar cada vez mais ao Senhor. Eu te agradeço porque o Senhor é bom demais para conosco, Pai. Eu te amo, Deus. Eu peço que o Senhor abençoe a cada um aqui, no nome de Jesus. Amém e amém. É isso aí, meu irmão, minha irmã, que o Senhor abençoe você, que Ele te traga conforto e te traga cada vez mais sabedoria para viver uma vida cheia do Espírito Santo. Até breve!